Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na fenomenologia. Isso significa que está na hora de mudar completamente a nossa lente sobre como a gente entende a experiência humana e, no fim das contas, a nossa própria existência. Mas antes da gente entrar nos conceitos mais pesados, para e pensa um pouco. Como a gente realmente experimenta a realidade no dia a dia? Será que o mundo é só um monte de dados frios e fatos objetivos? Ou existe uma camada bem mais profunda na forma como a nossa mente percebe as coisas? Sabe aquela simples xícara de café de manhã? Pois é, a parada é bem mais complexa do que parece. Para guiar essa nossa mudança de perspectiva, a pauta de hoje vai passar por 5 pontos rápidos. O que é a fenomenologia, o pensamento do Husserl sobre a consciência, o Heidegger e a existência, as diferenças clássicas entre os dois e, por fim, o legado de tudo isso. Então, vamos lá. Parte 1. Afinal, o que é a fenomenologia? Basicamente, é um movimento da filosofia do século XX que busca entender a experiência humana de um jeito muito específico. A ideia é estudar os fenômenos exatamente da forma como eles aparecem para a nossa consciência. É literalmente olhar para as coisas do jeitinho que elas se apresentam naturalmente para a mente humana. E olha só que interessante. Essa filosofia funciona como uma crítica bem direta. Ela bate de frente com aquele racionalismo tradicional, sabe? Aquele que tenta reduzir o mundo puramente a cálculos frios ou a um cientificismo super rígido. Em vez de transformar a vida numa equação matemática, a fenomenologia oferece uma lente nova, focada 100% na riqueza do que a gente realmente vive e sente. E isso nos leva à parte 2, Husserl e a consciência. Tem uma frase clássica do Edmund Husserl que resume toda essa busca: voltar às coisas mesmas. O que ele queria dizer com isso é que a gente precisa basear o nosso conhecimento estritamente na experiência consciente, deixando de lado aquelas teorias lógicas, cheias de abstrações que ficam muito distantes da realidade palpável. Isso explica perfeitamente um conceito super importante dele, a intencionalidade da consciência. A nossa mente nunca está vazia, ela é sempre consciência de alguma coisa. Voltando ao exemplo do café, quando a gente olha para a xícara logo cedo, a mente nunca fica em branco. A nossa consciência já se direciona ativamente para aquela vontade de matar a sede, para o calorzinho da caneca na mão e para o início da rotina do dia. Tudo tem uma intenção. E para chegar nessa essência da experiência, o Husserl não ficou só na teoria. Ele criou um método. Para a turma dos universitários que está aí anotando, o método fenomenológico tem 3 passos bem claros. Primeiro, a suspensão dos julgamentos, que a gente chama de epoquê. Segundo, a análise dos fenômenos sem preconceito. E terceiro, a descrição pura da experiência como ela aparece. Usando uma analogia simples para entender essa tal de epoqué, imagina um crítico de cinema assistindo a um filme. De repente, ele para de se envolver com o drama da história e foca puramente na iluminação, nos ângulos, nos cortes de câmera. A epoqué é exatamente isso. É suspender os nossos vieses e preconceitos naturais para conseguir observar a experiência crua, de um jeito totalmente neutro. Legal, né? Agora vamos para a parte 3, Heidegger e a existência. Aqui a coisa muda um pouco de figura. O Heidegger, que foi aluno do Husserl, pegou tudo isso e levou para um lado bem mais existencial. Ele trouxe o conceito de Dasein, que significa ser aí. Sabe aquele momento num dia comum que a gente dá uma pausa e pensa, mas qual é o meu propósito no universo? Pois é, essa consciência do próprio existir, de questionar o seu lugar no mundo, é a expressão mais pura do Dasein em ação. E a partir daí, ele argumenta que a gente nunca está separado do nosso ambiente. Nós vivemos num estado constante de ser no mundo. Pensa, por exemplo, num marceneiro trabalhando. Quando ele pega um martelo, ele não fica observando a ferramenta como um pedaço isolado de metal e madeira. O martelo é vivido ali, na prática, quase como uma extensão das mãos dele. Nós estamos sempre amarrados às coisas e aos contextos ao nosso redor. Por isso, a fenomenologia existencial do Heidegger lida com temas que são bem densos: existência, angústia, liberdade e morte. Tem uma relação direta, por exemplo, entre a angústia e a liberdade humana. Imagina o peso de ter que escolher uma carreira para o resto da vida. A angústia, nesse caso, vem exatamente da nossa liberdade absoluta, porque ter a liberdade de escolher o próprio caminho traz também uma responsabilidade gigante. Mas tem uma lição fundamental da fenomenologia sobre isso. Reconhecer a finitude da vida, o fato de que vamos morrer, não é para ser algo deprimente. Muito pelo contrário. É justamente ter a consciência de que o nosso tempo é finito que dá aquele empurrão necessário para a gente buscar um propósito de verdade no dia a dia. Entrando na parte 4, vamos ver as diferenças entre o mestre e o aluno. Colocando lado a lado, a diferença central fica cristalina.
De um lado, o Husserl queria entender a mecânica da coisa, focado na consciência, buscando a essência de como a gente percebe o mundo de um jeito mais transcendental. Do outro lado, o Heidegger desceu para o nível existencial. Ele queria entender a realidade nua e crua do que significa simplesmente existir, criando a fenomenologia existencial. E para fechar, parte 5, o legado da fenomenologia. Olha, o impacto dessas ideias no século XX foi um absurdo de grande. A fenomenologia não ficou presa nas teorias filosóficas. Ela moldou a sociologia e principalmente a psicologia. Na prática clínica, por exemplo, terapeutas começaram a aplicar aquela ideia da EPOC. Em vez de tratar o paciente como uma máquina e focar só num diagnóstico frio, eles passaram a valorizar profundamente a experiência subjetiva que a pessoa estava vivendo. No fim das contas, esse é o grande legado do movimento: tirar a gente do racionalismo mecânico e valorizar nossa vivência humana. E vai uma dica de ouro para quem está de olho no Enem ou nos vestibulares. Esse repertório salva muito. Quer um modelo de frase para começar qualquer redação? Dá para escrever algo assim: sob a ótica da fenomenologia, a vivência subjetiva do indivíduo deve ser o ponto de partida para compreender a problemática da A, e aí é só encaixar o tema da prova. Funciona que é uma beleza. Para a gente finalizar essa nossa exploração de hoje, fica aqui uma reflexão daquelas de bugar a mente. Agora, neste exato momento, é o mundo externo que está moldando a sua mente? Ou será que é a lente da sua consciência que está moldando a realidade ao seu redor? Fica aí o convite para continuar questionando o que isso tudo revela sobre a nossa existência. Valeu por acompanhar mais essa análise.